Hoje, mergulharemos em uma das histórias mais comoventes e instigantes registradas no livro de Reis. Esse relato narra a jornada de um profeta enviado por Deus à cidade de Betel, carregando uma mensagem urgente destinada ao rei Jeroboão de Israel. Ao primeiro olhar, a narrativa pode até parecer simples, mas, à medida que a história se desenrola, nos deparamos com uma reviravolta trágica que resulta na morte do profeta, atacado por um leão. Essa história é única em sua profundidade, pois cada detalhe revela lições ricas sobre a soberania de Deus, suas advertências e as consequências da desobediência. Para compreendermos o contexto desta intrigante passagem, precisamos voltar ao cenário histórico em que ela se passa. Após os gloriosos reinados de Davi e Salomão, tempos de prosperidade e unidade para Israel, a nação agora enfrentava um momento crítico. Com a morte de Salomão, o reino unificado de Israel dividiu-se em duas partes, iniciando uma nova era de instabilidade. A raiz dessa divisão estava nas políticas duras e impopulares adotadas pelo filho de Salomão, Roboão, que assumiu o trono. Sua falta de sabedoria e sensibilidade causou um grande descontentamento nas tribos do norte, levando-as a romperem com o reino davídico e a formarem um novo reino. Esse novo reino, o Reino do Norte, passou a ser chamado de Israel e foi composto pelas 10 tribos israelitas. Ele foi liderado por Jeroboão, um antigo oficial do governo de Salomão, que aproveitou o momento para assumir o trono da região. Em contraste, o Reino do Sul, constituído pelas tribos de Judá e Benjamim, permaneceu sob a dinastia davídica, com Roboão como seu rei. Assim, Israel, que outrora havia sido uma nação unificada sob o comando de um só governante, agora era uma terra dividida em 2 reinos. Contudo, essa divisão não gerou apenas instabilidade política. Ela também desencadeou uma profunda crise espiritual. A Bíblia nos conta que Jeroboão, ao assumir o Reino do Norte, recebeu permissão divina para governar. Essa divisão fazia parte de um juízo de Deus contra a casa de Salomão, em resposta aos pecados que Salomão havia cometido no final de sua vida. No entanto, Jeroboão logo ultrapassou os limites impostos por Deus, ao buscar consolidar seu poder através de práticas que afastavam o povo da verdadeira adoração. Com o objetivo de evitar que seu povo fosse a Jerusalém para adorar no templo e assim mantê-los sob sua influência, Jeroboão estabeleceu centros de adoração idólatra em Betel e Dan. Ele fez bezerros de ouro para que o povo os adorasse, imitando o pecado dos israelitas no deserto ao criarem o bezerro de ouro, algo que foi severamente condenado por Deus. Essa decisão não apenas desviou Israel do caminho da verdadeira adoração, como também desrespeitou diretamente a soberania de Deus e a santidade da adoração prescrita na lei mosaica. Ao introduzir esses ídolos e estabelecer um sacerdócio alternativo fora da linhagem levítica, Jeroboão desobedeceu frontalmente às instruções divinas. Ele não só desconsiderou o templo em Jerusalém, que havia sido escolhido por Deus como o local para a habitação de seu nome, 1 Reis 12, 28 a 33, mas também afrontou a ordem divina, criando um sistema religioso paralelo que serviria apenas aos seus interesses políticos. As consequências das ações de Jeroboão foram muito além de uma mera decisão política. Sua desobediência lançou Israel em um caminho de profundas feridas espirituais e políticas. A introdução da idolatria abalou os alicerces da fé e desviou o coração do povo, que se afastou dos princípios estabelecidos por Deus. Ao romper com a adoração legítima, Israel abriu espaço para que práticas idólatras contaminassem a vida espiritual e minassem a moral da nação. Essa apostasia, introduzida por Jeroboão, não apenas desagradou a Deus, mas gerou um ciclo de afastamento que marcaria a nação por gerações.
Politicamente, a ruptura religiosa de Jeroboão com Jerusalém também desencadeou rivalidades entre Israel, o Reino do Norte, e Judá, no sul. Esses conflitos constantes trouxeram fraqueza e instabilidade à política interna, agravando ainda mais a situação. A desobediência do rei não ficou sem consequências, e o cenário de rivalidade e tensão política continuaria moldando o destino de Israel, resultando em um enfraquecimento da nação diante de ameaças externas. Betel, o local onde o profeta de Deus foi enviado, tinha um significado especial para o povo. Betel significa casa de Deus e remete a um momento marcante na história de Jacó. Em Gênesis 28, 12 a 19, Jacó teve uma visão extraordinária de uma escada que ia da terra ao céu, com anjos subindo e descendo, e ali o Senhor lhe falou, prometendo bênçãos sobre sua descendência. Desde então, Betel foi reconhecida como um lugar de revelação divina, um ponto de ligação entre o céu e a terra. A transformação desse local em um centro de idolatria e rebelião é uma ironia trágica, pois aquilo que foi um símbolo da presença de Deus, agora se tornava um palco de distanciamento espiritual. Esse pano de fundo é essencial para entender o peso da missão do profeta. Deus envia um homem de fé para confrontar Jeroboão e profetizar contra o altar idólatra, estabelecido onde deveria haver lembranças da promessa divina e da verdadeira adoração. O profeta não era apenas um mensageiro de advertência, ele era um representante da autoridade e soberania de Deus, enfrentando as práticas que corrompiam o coração do povo. Ele vinha para declarar uma mensagem de julgamento contra o altar, um símbolo da rebeldia de Jeroboão e de sua tentativa de substituir a adoração ao Senhor por objetos feitos por mãos humanas. Ao ser enviado para proclamar essa palavra, o profeta encarnava a presença divina em Betel. Sua missão era mais do que uma denúncia. Era uma tentativa de restaurar a verdadeira adoração, de chamar o povo e o rei ao arrependimento e à submissão ao Senhor. A profecia contra o altar idólatra era, portanto, um grito de alerta sobre as consequências de desviar-se dos caminhos de Deus. Ela reafirmava que o verdadeiro lugar de adoração era Jerusalém, onde Deus havia escolhido fazer habitar seu nome. 1 Reis 12, 32 a 33. Assim, a missão do profeta em Betel revela o desejo divino de resgatar Israel da corrupção espiritual e lembra que, mesmo em um cenário de idolatria e distanciamento, a palavra de Deus continua sendo proclamada. Ao chegar a Betel, o profeta cumpriu sua missão de uma maneira que não deixou dúvidas sobre a seriedade de sua mensagem. Ele não apenas proclamou o julgamento de Deus contra o altar idólatra, mas anunciou um sinal imediato que serviria como prova incontestável da veracidade de sua profecia. Em meio à multidão, o profeta declarou que o próprio altar, símbolo da rebelião de Jeroboão, seria partido ao meio, e as cinzas sobre ele se derramariam ao chão. Este sinal visível não era apenas uma evidência contra a idolatria praticada, mas também uma sombria antecipação da decadência espiritual e política que aguardava Israel sob o governo de Jeroboão. Este ato profético comunicava com clareza que a desobediência teria consequências tangíveis. A divisão do altar era mais do que um fenômeno físico. Representava a instabilidade que a idolatria traz ao coração do povo. Assim, Deus declarava que, ao se afastarem de sua aliança e sua lei, estariam abrindo caminho para a ruína e o julgamento. Este era o aviso de que a idolatria nunca ficaria sem resposta, pois a soberania de Deus não seria desrespeitada sem consequências. O ponto culminante dessa visita do profeta ocorreu quando Jeroboão, tomado de ira e frustração pela condenação de sua prática idólatra, levantou a mão contra o homem de Deus em um ato de agressão.
Naquele exato momento, de maneira surpreendente e repentina, a mão de Jeroboão secou e ficou paralisada, incapaz de se mover. Esse milagre sobrenatural ocorreu como um sinal claro do juízo divino sobre qualquer um que ousasse desafiar a palavra do Senhor. A mão, que simbolizava o poder e a autoridade do rei, agora demonstrava sua impotência diante da autoridade suprema de Deus. Esse acontecimento extraordinário teve um propósito claro. A paralisia da mão do rei Jeroboão serviu para que todos os presentes testemunhassem o poder de Deus e a veracidade das palavras do profeta. Não era apenas uma condenação a Jeroboão, mas um aviso ao povo sobre o perigo de desafiar a vontade de Deus. O juízo imediato sobre a mão do rei reforçou a autoridade do homem de Deus e confirmou a importância da obediência, mostrando que qualquer ação contrária à vontade do Senhor resultaria em severas consequências. Atônito e humilhado, Jeroboão se viu forçado a pedir ajuda ao próprio profeta que ele havia tentado atacar. Em sua aflição, ele pediu ao homem de Deus que intercedesse junto ao Senhor para restaurar sua mão. Este pedido de misericórdia, um ato de humilhação e reconhecimento, é atendido por Deus. Mesmo diante da rebeldia do rei, o Senhor, em sua infinita misericórdia, permitiu a restauração da mão de Jeroboão. Contudo, isso não significava a remoção das consequências futuras que a idolatria do rei traria sobre a nação. A restauração da mão, ainda que temporária, era um lembrete da disposição de Deus em ouvir e atender um pedido sincero, mesmo daqueles que o desafiam, revelando um aspecto profundo da misericórdia divina. Essa parte da história reforça que a submissão aos mandamentos de Deus é essencial. A paralisia e cura de Jeroboão nos oferecem uma visão impactante de como Deus trata a desobediência, ao mesmo tempo que mostra sua disposição para restaurar aqueles que, mesmo no erro, se voltam a Ele com sinceridade. Esta interação milagrosa lembra que a obediência à vontade de Deus é o único caminho seguro para aqueles que o seguem. Após o impressionante sinal do altar rachado e da mão de Jeroboão paralisada e restaurada, o homem de Deus ainda proferiu uma profecia marcante sobre o futuro. Ele anunciou a chegada de um rei específico chamado Josias, que nasceria na linhagem de Davi e se distinguiria dos líderes idólatras que haviam conduzido Israel ao pecado. Esta profecia, carregada de precisão, apontava para um evento distante que se concretizaria aproximadamente 300 anos depois. De acordo com a palavra do profeta, esse futuro rei, Josias, teria um papel crucial no restabelecimento da verdadeira adoração em Israel. Ele não apenas removeria os altares idólatras, mas também corrigiria o desvio espiritual de Israel, destruindo tudo aquilo que havia se tornado símbolo da idolatria que contaminara a nação. Esta promessa, que parecia quase inacreditável pelo tempo envolvido, torna-se ainda mais notável quando consideramos que, séculos depois, o próprio Josias cumpriria meticulosamente o que fora profetizado. Conforme registrado em 2 Reis 23:15-16, ele destruiria os altares idólatras em Betel, obedecendo àquilo que Deus determinara muito antes de seu nascimento. Essa profecia sobre Josias destaca o profundo conhecimento de Deus sobre os eventos futuros e a sua soberania sobre as eras. O cumprimento desse pronunciamento séculos depois demonstra a fidelidade de Deus à sua palavra e reafirma que nada escapa ao seu controle. Ele rege a história e dirige os destinos de nações e reis segundo sua vontade, como atestado pelas palavras do profeta Isaías. O meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Isaías 46:10. Após cumprir sua missão profética em Betel, o homem de Deus preparava-se para retornar a Judá. Mas antes de sua partida, Deus lhe deu instruções muito específicas. Ele não deveria comer pão, beber água, nem retornar pelo mesmo caminho que viera.
Essa orientação, aparentemente simples, carregava uma importância espiritual profunda. A proibição de comer e beber simbolizava a separação do profeta das práticas cotidianas, reforçando a seriedade e santidade da missão que Deus lhe havia confiado. Era um lembrete de que sua presença em Betel não deveria se misturar com o ambiente contaminado pela idolatria. Essas restrições não eram apenas uma questão de disciplina física. Elas significavam uma consagração especial e um chamado à obediência e dependência total de Deus. Essa ordem, para abster-se de alimento e água, representava a exigência de que o profeta mantivesse uma postura espiritual de pureza e dedicação, sem deixar-se influenciar pelo ambiente, assim como Deus ordenara a outros servos no passado para demonstrar separação e devoção. Ele agora instruía o profeta de Betel a seguir um caminho de obediência rigorosa. A ordem de não voltar pelo mesmo caminho que havia percorrido ao ir a Betel carregava um simbolismo profundo e revelador. Esse comando não era uma simples instrução de rota, mas uma orientação divina que apontava para algo maior. A importância de evitar a repetição de experiências anteriores que poderiam influenciá-lo espiritualmente. Ao não retornar pelo caminho já percorrido, o profeta mantinha-se distante das influências e perigos que poderiam contaminá-lo, preservando sua integridade e a santidade de sua missão. Esse ato de tomar um caminho diferente refletia a necessidade de permanecer firme e separado das influências idólatras que permeavam Betel. Essa instrução era, na verdade, um chamado claro à dedicação completa, destacando a necessidade de uma vida consagrada e de obediência incondicional. As proibições de comer e beber em Betel, somadas à ordem de escolher um caminho diferente, eram um teste concreto de lealdade e confiança em Deus. O profeta foi chamado a mostrar que era capaz de seguir estritamente as orientações divinas, mesmo quando elas parecessem desafiadoras ou desnecessárias. Cada um desses detalhes carregava um significado de pureza e devoção, uma exigência de que ele não apenas cumprisse a missão, mas também mantivesse a alma longe de qualquer contaminação mundana. Assim, o momento crucial para o profeta não se limitava apenas ao ato de confrontar Jeroboão ou ao cumprimento da profecia. Cada decisão, cada ação tomada ao longo de sua jornada demonstrava seu comprometimento com as instruções recebidas. Esse chamado era um lembrete de que a obediência ao Senhor exigia não apenas palavras, mas atitudes de integridade e ações que refletissem fidelidade. Antes de iniciar seu caminho de volta, porém, o homem de Deus encontra um inesperado personagem, um velho que se identificava como profeta de Betel. Ao ouvir sobre as ações e profecias do homem de Deus, esse velho profeta decide segui-lo, mostrando grande interesse em conhecê-lo. Esse encontro entre os dois homens seria um ponto de virada na narrativa, um teste significativo para o homem de Deus. O velho profeta, que parecia compartilhar da mesma fé e devoção, abordou o homem de Deus com uma proposta que ia diretamente contra as instruções que ele recebera do Senhor. Ele alegou que um anjo do Senhor lhe havia transmitido uma nova mensagem, instruindo-o a convidar o profeta para ir até sua casa, onde poderiam partilhar de uma refeição e água. Essa nova revelação contradizia diretamente as restrições que o homem de Deus havia recebido e colocava em questão sua fidelidade à primeira ordem divina. Inexplicavelmente, o homem de Deus cede à persuasão do velho profeta e, contrariando as ordens específicas que recebera de Deus, aceita acompanhá-lo até sua casa. Lá, ele come pão e bebe água, desobedecendo às instruções divinas. Esse momento na narrativa é revelador, pois destaca a vulnerabilidade humana ao engano, até mesmo quando a fonte parece ser confiável.
O homem de Deus, ao confiar cegamente no velho profeta, representa a inclinação natural de muitos à desobediência, quando influenciados por aqueles que aparentam compartilhar da mesma fé e princípios. Esse incidente ressalta que mesmo os mais dedicados podem ser suscetíveis ao erro ao enfrentarem persuasões aparentemente bem-intencionadas. A confiança sem discernimento do homem de Deus reflete um alerta importante: a necessidade constante de vigilância espiritual e discernimento para evitar cair em ciladas que desviam da vontade de Deus. A ação do velho profeta, ao enganar o homem de Deus, funciona como uma advertência poderosa. Não é suficiente confiar apenas na palavra de alguém, mesmo que essa pessoa pareça compartilhar os mesmos valores e a mesma fé. Após ceder à influência do velho profeta e desobedecer às claras instruções divinas, o homem de Deus inicia seu retorno para Judá. No entanto, a consequência de sua desobediência não tarda a manifestar-se. Em seu caminho de volta, ele se depara com um fim trágico. Um leão o ataca, resultando em sua morte. A presença do leão, contudo, é carregada de um simbolismo que vai além de um simples ataque de predador. Esse acontecimento é um juízo direto de Deus, uma resposta imediata à desobediência do profeta. O detalhe curioso e sobrenatural é que o leão não devora o corpo do profeta nem ataca o jumento que o acompanhava. Ambos permanecem intocados. O leão fica ao lado do corpo do homem de Deus e do jumento, um cenário incomum e inexplicável pelos padrões naturais. Esse fenômeno demonstra que o leão não era apenas um animal agindo por instinto, mas um instrumento específico do juízo de Deus. A presença do leão ali, sem atacar além do necessário para cumprir a punição, é uma mensagem clara e visual do desagrado divino. Esse acontecimento enfatiza o caráter sagrado e irrevogável das ordens de Deus. A morte do homem de Deus e a postura incomum do leão servem como uma lição poderosa. A obediência aos mandamentos divinos é inegociável e o desvio, ainda que momentâneo, traz consequências. Na Bíblia, o leão frequentemente simboliza o poder, a majestade e o juízo de Deus. Passagens como Amós 3:8, o leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? E Oséias 5:14, porque para Efraim serei como o leão. Utilizam o leão para representar a presença de Deus como um juiz que age com força e autoridade. Assim, o leão que ataca o profeta de Betel não é um predador comum. Ele representa a manifestação do julgamento divino diante da desobediência. Essa imagem do leão, parado ao lado do corpo do profeta e do jumento intactos, serve como uma poderosa ilustração da seriedade com que Deus trata a obediência. O leão, nesse contexto, é um mensageiro visual que alerta aqueles que presenciam a cena sobre o perigo de desviar-se das instruções de Deus. Sua presença imóvel e vigilante ao lado do profeta também ressalta o caráter implacável da justiça divina. O juízo de Deus pode ser imutável e absoluto, mas sempre se manifesta com propósito e limites estabelecidos. A história do profeta enviado a Betel é repleta de lições profundas e duradouras que podem ser aplicadas em nossa jornada de fé. Uma das lições mais evidentes é a importância da obediência incondicional à palavra de Deus. O profeta de Betel havia recebido instruções claras e diretas do Senhor, e seu desvio ao dar ouvidos à influência do velho profeta nos lembra de como é fácil nos afastarmos do caminho certo quando não permanecemos firmes nas instruções divinas. Esse ensinamento nos convida a refletir sobre as ordens que Deus nos dá em sua palavra e a importância de segui-las de forma fiel, sem nos deixarmos desviar por pressões externas. Outro ponto central é a necessidade de discernimento espiritual.
uma virtude essencial para distinguir entre aquilo que vem verdadeiramente de Deus e o que é fruto de interpretações humanas, ou até mesmo de influências que não refletem a vontade divina. O profeta confiou na palavra do velho profeta sem questioná-la, e essa confiança imprudente trouxe consequências trágicas. Na vida, frequentemente encontramos vozes que tentam influenciar nossas decisões, muitas vezes sob o pretexto de serem de Deus. Precisamos, então, cultivar um espírito vigilante e pedir a sabedoria divina para discernir o que realmente vem do Senhor, conforme indicado em 1 João 4:1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Além disso, a história ressalta que, embora Deus seja misericordioso, a desobediência traz consequências. Após ceder à influência do velho profeta, o homem de Deus enfrentou um juízo imediato. Esse aspecto da narrativa nos lembra que a obediência a Deus não é uma mera opção, mas um compromisso sério. Embora o perdão divino seja uma realidade para aqueles que se arrependem, as escolhas erradas podem ter consequências inevitáveis. É um chamado para que avaliemos nossas ações e consideremos o custo de desviar-nos do caminho de Deus, valorizando nossa fidelidade àquilo que Ele nos instruiu. Outro ensinamento que se destaca é a importância de reconhecer que a caminhada espiritual é pessoal e única para cada um. Assim como o profeta recebeu uma instrução individual de Deus, também nós recebemos direções específicas que cabem a nós seguir. É importante lembrar que nossa responsabilidade diante de Deus é única e pessoal. O que Ele nos chama a fazer pode não se aplicar a outros. Esse princípio nos convida a buscar a Deus individualmente e a sermos sensíveis ao que Ele nos revela, respeitando nosso próprio caminho de obediência e santidade. Por fim, a história do profeta de Betel é um lembrete da soberania e da justiça de Deus. Ele conhece todos os eventos futuros e usa cada situação para cumprir seus propósitos. Mesmo em meio à desobediência humana, Deus manifesta sua justiça de maneira que exalte sua santidade. Esse entendimento deve trazer reverência e respeito em nosso relacionamento com o Senhor, encorajando-nos a viver uma vida de submissão. A história do profeta serve como um exemplo poderoso do que significa seguir a Deus com um coração íntegro e comprometido, nos incentivando a viver em obediência e a buscar discernimento em cada decisão, confiando na direção soberana e fiel do Senhor. Agora quero saber sua opinião. Você acredita que Deus ainda usa maneiras tão diretas para nos corrigir ou guiar como fez com o profeta de Betel? Deixe sua opinião nos comentários. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações e para continuar nos assistindo, clique em algum dos 2 vídeos que irá aparecer na sua tela. Abraços e fiquem com Deus.